vamos obter poder inabalável. Fala pessoal, estamos começando mais um dia. Hoje, domingo, começo de semana, né? Ali o dia de descansar o corpo, né? Mas não é dia de deixarmos de estudar lições com as batinas. Hoje, domingo, dia 9 de novembro, é dia nosso roteiro original. Vamos estudar, né, o que está na Bíblia para juntos refletirmos sobre as perguntas. Logo depois que Jesus saiu do Getsemane, Jesus foi levado, né, para a condenação, né, para ser julgado perante todos os principais líderes judaicos religiosos daquele, daquele, daquele lugar, né, que era Judá. E é importante que você tome um pouco de tempo para você estudar cada etapa de julgamento, né? Foram 6 julgamentos, eu vou falar um por um. Perante Anás, que foi o primeiro, logo que Jesus saiu do Getsemane, ele foi direto para Anás, né? Isso está em João 18, 12 ao 23. Daí aí, logo depois de Anás, ele foi para seu sogro, né? Sogro de Anás, Caifás. Perante Caifás e o chefe dos sacerdotes. Está em Marcos 14, 55 a 65. Está aqui para você ler. E depois de Caifás e o sumo sacerdote, ele foi perante o Sinédrio, que era um complexo de muitas pessoas, líderes religiosos. Está em Mateus 27, 1 e 2. Logo em seguida, foi para Pilatos. Pilatos, Lucas 23, 1 ao 7. E logo depois de Pilatos enviou para Herodes, né? Perante Herodes está em Lucas 23, 8 ao 12. E depois que passou pelas mãos de Herodes, Jesus foi enviado novamente para Pilatos, né? Mandado de novo para Pilatos. Está em Lucas 23, 13 a 25. E também João 18, 28 a 19, 45. Então, esses são os versos, né? Para sabermos o julgamento um por um. E sobre como cada julgamento foi errado. Cada pessoa, cada tribunal foi errado. E com isso, vamos lá responder as perguntas de hoje. A pergunta nos diz o seguinte: o que a atitude dessas pessoas envolvidas no julgamento de Cristo revelou sobre elas? Que eram pessoas hipócritas, né, depravadas, corruptas, imperfeitas. Era o pessoal que era para liderar o povo de Deus, mas que acabou com essa arrogância contra Jesus, porque eles não consideravam de nenhum jeito que Jesus era o Cristo, né, por todas as suas ações e atitudes, que para eles era contra as leis judaicas, mas que acabou que no final das contas, quem foi contra as leis judaicas foram eles mesmos, né? E aí mostrando que eles eram hipócritas, né? Corruptos. Segunda pergunta: quais foram as acusações feitas a Jesus? Quais foram essas acusações? Eram 2 tipos de acusação: blasfêmia, tipo de Jesus dizer que era o Filho de Deus, para eles isso era demais, né? Como pode um homem, né, que a gente viu crescer, nascer e crescer, e dizer que é o Filho de Deus, né? O enviado. E também de sedição, né? E de Jesus proibir, né, o pagamento de imposto a César. Sendo que lá estudamos, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eles trouxeram isso, mas disseram que estava acusando Jesus a não pagar imposto a César e também incitar revolta entre o povo. Eles estavam pensando, né, que Jesus queria liderar uma revolta contra os líderes religiosos e posteriormente contra todo o povo judeu, para que ele fosse rei, né, ao contrário de César, que era o rei naquele período, e ele governar. Isso era o maior medo que eles tinham de Jesus, na verdade. Então, blasfêmia e sedição eram as principais acusações contra Jesus. Terceira pergunta: de que maneira esses julgamentos fizeram parte do plano da redenção? O plano da redenção, né, estava ali no ápice, na sua morte. Estava ali para nos mostrar, né, assim, colocar na mesa para nós vermos a exposição do pecado, o quanto que o pecado é cruel. De ver nosso irmão, o Filho de Deus, nosso libertador, nosso ungido, naquela cruz, sofrendo cada açoite, cada espancamento que Jesus sofreu, foi para expor um grande pecado que está entre nós. E também a justiça de Deus, né? O tanto que Deus
nos ama, né? Deus não tinha o, o ato, né, de fazer isso. Não precisava de Deus fazer isso. Mas o amor dele é tão grande por nós, que ele pensou por cada um de nós, olha, eu vou enviar meu filho, né, para que haja justiça, para que essas pessoas, né, que não querem sejam perdidas, mas as que querem ser salvas, que reconhecem o pecado, que querem ser mudadas, elas poderão sim ir para a Nova Canaã. Então Deus fez isso para mostrar o amor, né, que Ele tem por nós, nos mostrar o pecado, né, em si, o tanto que é cruel. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. De que forma todos os eventos que levaram Cristo ao Calvário se relacionam? Por que Jesus passou por isso tudo, né? Ali? Por quê? Irmãos, isso é profecia. Isso está desde o tempo de Adão, né? Adão e Eva. Deus disse para Eva, né? Brotará um rebolho e esse salvará a humanidade. E ele passou de geração em geração, né? De Adão para Moisés, ele passou Davi, né? Filho de Davi, Salomão, Isaías. Aí vem as profecias que falam realmente como isso ia ser, que era Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel. Isso tudo nos ensina que Jesus tinha que acontecer desse jeito, né? E foi o que aconteceu para cumprimento das profecias, né? Que estavam ali acontecendo. Amém? Última pergunta. Que verso ou frase parece resumir o significado dessa história? Explique. Que verso ou frase resume essa história? Abra seu livro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Então, vemos o sofrimento em si, né? O sofrimento de Jesus, mas isso tudo é nosso sangue, estava lá na cruz. Cada sangue nosso, sangue passado, sangue do futuro. E Jesus estava carregando um fardo, pecado. O maior fardo que o mundo já viu foi o que Jesus carregou, né? Que foi o fardo de todos os nossos pecados. Então ele fez isso pelo nosso amor. Deus enviou e permitiu que Jesus fizesse isso para o nosso amor. Então, você vai aceitar ou não vai o convite que Jesus te dá para aceitar e pregar, né, na mensagem, assim como Jesus fez. Sermos enviados, irmos onde Deus nos mandar. Então preste atenção, né? Fechamos nossos olhos e vamos orar. Senhor, estamos aqui mais um dia, apresentando a mensagem. Obrigado, Senhor, mais um dia, em nome de Jesus. Amém.